Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação KEPL3 ou para quem é íntimo, KEP3 da Kepler Weber. E por que iremos falar dela? Exatamente porque 11 dias atrás eu criei uma enquete e perguntei qual seria a ação preferida das citadas abaixo, para você ver no meu canal. Tivemos aqui 64 votos e a Kepler Weber, a KEP3, ficou aqui na primeira posição. E vamos começar aqui com o preço teto e o preço justo. Então, segundo o Décio Bazin, temos um preço teto da ação KEP3 de R$ 7,63. Ou seja, baseado no preço atual dela de 9,42, temos um potencial de rentabilidade negativo de 19%. Ou basicamente, se você fosse basear pela aplicação da fórmula Décio Bazin, você não investiria se você quer essa ação para dividendos. Mas detalhe, a ação só começou a distribuir bons dividendos em 2022. 2022 foi bom, 2023 foi bom também, mas de 2021 para trás era ruim. É por isso que o preço teto está tão baixo. A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso lá no Status Invest, e lá fica bem claro essa questão. A gente não sabe se vai se manter os dividendos a partir agora de 2024, 2025, 2026. Se continuar dando bons dividendos, esse preço teto com certeza vai subir. Mas a princípio é isso. Se a gente seguir à risca a fórmula de Décio Bazin, o preço teto está com um potencial de rentabilidade negativo. Você não deveria investir se você estiver pensando em dividendos. Se estiver pensando em crescimento é outra coisa, mas em dividendos você não investiria. Já em relação ao preço justo de Benjamin Graham, a gente tem um valor de R$ 11,20, ou seja, tem um potencial de rentabilidade, uma margem de quase 19%. Como eu canso de falar em todos os vídeos, tem gente que diz, para investir aqui baseado no preço justo de Benjamin Graham, eu quero uma margem de segurança, que é exatamente esse potencial de rentabilidade de 30% a 40%. Se não for pelo menos 30%, eu não invisto. Essa turma com certeza não investiria nessa ação, porque o potencial de rentabilidade está baixo, baseado em Benjamin Graham, apenas 19%. A gente vê que o preço atual dela é 9,42, como eu já falei para vocês, mas nas últimas 52 semanas ele bateu a mínima de R$ 6,69. Lembrando, para quem já acompanha essa ação, no ano passado ela teve um desdobramento, ela custava mais, ela foi desdobrada para duas ações, então esses valores aqui já estão desdobrados. No ano passado ela chegou a ultrapassar a barreira dos 20, se eu não me engano. Aí com o desdobramento é que ela está custando essa faixa aqui de valor. Você vê que ela bateu a máxima de 11,92, seria exatamente cerca de R$ 24 no ano passado, mas com o desdobramento ficou apenas 12 praticamente. E o dividend yield dela nos últimos 12 meses tá 9,12, que é um bom dividend yield. Em 2022 foi melhor ainda. Esse dividend yield tá bom, mas em 2022 foi melhor ainda. A gente vê inclusive que quem comprou aqui na mínima, mais ou menos, que foi no início de maio do ano passado e segurou até a máxima, teve uma valorização absurda de cerca de 76%, uma valorização muito top. E dessa máxima aqui para cá, ela já sofreu uma desvalorização de cerca de 21%. E meu amigo, queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui a KEP3 na sua carteira? Tá pensando em colocar que outra ação desse setor aqui que eu vou chamar de setor agro, porque a KEP3 basicamente trabalha nesse segmento do agronegócio? Você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito no canal, meu amigo, não perca mais seu tempo. Inscreva agora mesmo, deixa aquele likezão, não esqueça, deixa aquele likezão que é importante, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e você assistir assim que sair você já assiste, porque aí aumenta o engajamento, combinado com o seu like, combinado com o seu comentário, e assistir assim que sai, esse vídeo vai ser espalhado para mais pessoas pelo YouTube, e com isso a gente pode ter uma quantidade de views muito boa. Se essa quantidade de views for aumentando com o tempo, a gente volta a fazer uma maior frequência de vídeos de ações. Exatamente, a gente reduziu por quê? Porque Fiagros, Fiinfras, fundos imobiliários está dando muito mais views do que ações. A ação dá muito trabalho o vídeo e não tá dando retorno em termos de views. Por isso a gente tá fazendo menos vídeo de ação. Mas se voltar a ter um número bom de views de ações, a gente volta a ter uma maior frequência de views. Para vocês terem uma ideia, antigamente eram 2 vídeos de ações por semana, 2. E agora tá um quinzenal. Vamos aqui para os indicadores de valuation, passando para essa questão do dividend yield da KEP3. E a gente vê como a empresa é irregular nessa questão da distribuição de dividendos. Ela começou a distribuir, pelo menos segundo o Status Invest, desde 2012. Só foi
Foi bom a distribuição de dividendos em 2015, quando deu 8,40, e depois a gente tem um salto aqui para 2022 e 2023. Você vê que nos outros anos foi péssima a distribuição, abaixo de 2%, com exceção desse aqui que foi 4%. E a média dela, por causa desse ano principalmente, e desse aqui, é 5,14%. Mas se não fosse esses anos aqui, e inclusive essa média aqui seria bem ruim, pior do que 5,14 com certeza. Em relação ao P sobre L dela, eu não acho muito legal, 6,41, mesmo que eu considere essa ação como cíclica, já que ela é do setor de agro, né? Para quem não conhece muito a Kepler Weber e não sabe o que ela faz, ela basicamente produz aqueles silos enormes de armazenamento de grãos. Eu não sei detalhes, mas creio que grãos, no caso, feijão, arroz, soja, milho, e por ser uma ação cíclica, pode ser que tenha gente que acha que é bom esse número, mas eu acho bom esse número abaixo de 5, o P sobre L. Para quem não sabe, isso aqui basicamente é a quantidade de tempo, caso a empresa, a ação distribuísse 100% dos seus lucros todos os anos, você demoraria cerca de 6 anos e meio praticamente para receber de volta todo o capital investido. Então é um número ruim. O ideal é que seja abaixo de 5. O P sobre VP não está muito legal. O ideal é que seja bem próximo de 1, tá 2,48. Praticamente 2 vezes e meia, 1. Eu não gosto desse número, eu acho alto. Segundo os analistas, o EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT é bom e é considerada ação barata abaixo de 10. Pelo menos em relação a esses indicadores de valuation, ela tá barata. Para mim tá cara em relação a esse e a esse. Em relação a indicadores de endividamento, a empresa tá muito bem, porque a dívida líquida está negativa. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, para ser mais precisa, tá menos 0,16. Isso quer dizer o quê? Quer dizer basicamente, meus amigos, que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegasse todo o dinheiro que ela tem em caixa e pagasse as dívidas, sobraria dinheiro. Então tá sobre controle total e absoluto. Isso aqui os analistas consideram bom abaixo de 1. Eu considero bom abaixo de meio e tá negativo. Só em estar em negativo já é top. A dívida líquida sobre o EBITDA é o que os analistas consideram como a alavancagem da empresa. Tá negativa também, exatamente porque a dívida líquida tá negativa. Então isso aqui tá perfeito, tá? Não tem melhor do que isso. Os analistas consideram que o ideal é abaixo de 3,5. Para mim o ideal é abaixo de 2 e tá negativo. Se tá negativo, tá perfeito. A margem líquida, segundo os analistas, o ideal é que seja acima de 10 para ser considerada boa. Para mim é acima de 20. Tá 17,47, tá quase boa para mim. O ROI é considerado bom para os analistas a partir de 10. Para mim é a partir de 20, tá quase 40. Então o ROI tá muito top. Ou seja, a gente vê que tem muitos números muito bons aqui, indicadores da Cap3, mas tem alguns números que não estão tão bons. Agora a gente vai mostrar para vocês o que os analistas estão achando da ação Cap3 no momento. Então, segundo os analistas, são 3 analistas que analisam essa empresa e eles analisaram pela última vez no dia 8 de fevereiro, ou seja, está bem recente essa análise. Tem 3 analistas e os 3 analistas indicam compra. Um compra forte e 2 compra. Ou seja, todos os analistas que acompanham essa ação estão indicando compra, ou seja, eles estão considerando que a ação está no preço bom. E segundo eles, o preço-alvo para a ação nos próximos 12 meses é de R$ 15,67. A gente sabe que acabou de ver que ela está abaixo de 9,50, está 9,42, ou seja, está bem longe do preço-alvo deles. Mas como a gente mostrou, em relação a preço teto e preço justo ela está acima do preço teto e em relação ao preço justo ela está bem próxima do preço justo, bem diferente desse preço-alvo aqui dos analistas. E vamos chegando aqui no mapa de calor. E para quem não sabe o que é que o mapa de calor diz, ele diz os meses que a empresa normalmente paga os seus dividendos. Não é quando ela anuncia, é quando ela paga. Então você vê que até 2021 era bem irregular os pagamentos, com exceção desse mês de maio que era praticamente garantido. Mas você já vê que de 2020 a 2023 ela não pagou mais em maio. Nesses anos aqui, de 2014 a 2019, ela pagou 2 vezes por ano. Em 2020 pagou também 2 vezes, mas foi em meses diferentes do normal. Em 2021, apesar dela ter pago pouco, ela pagou 3 vezes. E agora ela praticamente padronizou os pagamentos. Se vocês perceberem, encontrou um formato de padronização, digamos assim. Ela está pagando 3 vezes ao ano, ou seja, está pagando, digamos, quadrimestralmente, pagando nos meses de abril, setembro e dezembro. Então provavelmente teremos um anúncio aí em breve
breve de pagamentos agora em 2024. Provavelmente esse anúncio deve sair quando sair o resultado do quarto trimestre de 2023. Provavelmente no final de fevereiro para começo de março. Já teve algumas empresas que estão anunciando os resultados e normalmente quando estão trazendo os resultados já trazem um anúncio de dividendos junto. Em breve a gente deve ter notícias aqui da Kepler Weber. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão que é muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. Assiste assim que sair, que aumenta o engajamento e ajuda a gente a aumentar essa distribuição do YouTube para aumentar a quantidade de views e consequentemente a gente começar a trazer mais vídeos de ações para vocês aqui no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!